As grandes navegações é o nome dado ao período da história em que os europeus lançaram-se à navegação do Oceano Atlântico. Esse processo foi bem encabeçado pelos portugueses e um tempo depois foi colocado em curso também pelos espanhóis e por outros países da Europa. Os resultados foram a descoberta de inúmeros locais até então desconhecidos pelos europeus e a chegada ao continente americano em 1492. As grandes navegações é uma expressão usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico, feita de maneira pioneira por Portugal, ao longo dos séculos XV e XVI. O pioneirismo português foi resultado de condições políticas, comerciais e geográficas específicas, e com o tempo outros países da Europa, como a Espanha, também se lançaram à exploração do Oceano Atlântico. O resultado das grandes navegações foi o descobrimento de uma série de novos locais pelos portugueses, como a ilha de Açores e Madeira. Esse processo resultou também na chegada dos europeus ao continente americano em 1492 e a chegada dos portugueses em 1500 ao Brasil, onde deram início à colonização da América portuguesa e espanhola. Quando falamos em grandes navegações, o primeiro país que vem à tona é Portugal, que se lançou como pioneiro na navegação e exploração do Oceano Atlântico, interessado principalmente na abertura de novas rotas comerciais. Uma série de fatores contribuíram para o pioneirismo português, como a monarquia consolidada, a unificação do território, o investimento na aquisição de conhecimento náutico, os interesses em expansão comercial, a localização geográfica favorável e principalmente os investimentos genoveses, onde Gênova e Veneza eram as principais cidades comerciais da época, localizada no mar Mediterrâneo, aonde todo o monopólio comercial ficava nas mãos dos italianos. Portugal era um reino unificado e estável durante o século XV devido à Revolução de Aves, que acabou garantindo condições políticas e favoráveis para Portugal investir no comércio e na tecnologia náutica. Nessa mesma época, a Espanha, a Inglaterra e a França, por exemplo, enfrentavam complicações internas e ainda estavam à procura dessa estabilidade política. A Revolução de Aves foi uma sucessão de eventos responsáveis pela proclamação de Dom João como rei de Portugal no ano de 1383, consolidando a independência de Portugal em relação ao Reino de Castela. Além disso, alguns historiadores apontam que no século XV foi desenvolvido pelo infante Dom Henrique um centro em Algarve que promovia estudos para o desenvolvimento das técnicas de navegação, conhecido como a Escola de Sagres, que buscava formar marinheiros nacionais ou estrangeiros em técnicas marítimas, os aprimorando principalmente em relação aos estudos voltados para a astronomia, matemática, geografia, entre outros. Em relação à questão comercial, os portugueses também já possuíam uma certa vocação para o comércio, porque eles eram incentivados pelos genoveses, que investiam em Lisboa e transformaram a cidade em um importante centro comercial. Principalmente também devido à sua questão geográfica, as caravelas possuíam um rápido acesso às correntes marítimas, que os levava cada vez mais próximos à costa da África. Portanto, era uma porta de saída para encontrar uma nova rota para se chegar às Índias, local que havia comércio de especiarias, onde eles buscavam esse produto que era muito valorizado no mercado europeu. Por causa do processo de expansão marítima, os portugueses acabaram em 1415 conquistando Celta, em 1418 chegaram à Ilha da Madeira, em 1427 chegaram em Açores, 1434 passaram pelo Cabo Bojador, em 1488 passaram pelo Cabo da Boa Esperança e em 1499 descobriram um novo caminho para a Índia, que foi contornando então o continente africano no que nós chamamos de circunnavegação da África ou périplo africano. E enfim, em 1500 então chegaram ao Brasil.
Ao longo de quase todo o século XV, os espanhóis presenciaram o desenvolvimento náutico dos portugueses e acompanharam os seus inúmeros feitos. Porém, a Espanha permaneceu alheia às grandes navegações até no final do século XV, pois eles buscavam tentar consolidar o seu território. Somente com a conquista de Granada, região sul da Espanha, em 1492, que os espanhóis deram abertura para o investimento nas navegações marítimas, onde a primeira expedição foi montada pelos espanhóis e organizada por Cristóvão Colombo, um navegante italiano, na verdade ele era genovês, que acabou organizando uma expedição com 3 navios para alcançar a Ásia. E a expedição de Colombo, no entanto, foi responsável pela chegada dos espanhóis à América em 12 de outubro de 1492. As grandes navegações ou expansões marítimas foram resultado de uma série de transformações em curso na Europa desde o século XII, e foi por meio delas que o continente europeu acabou realizando a passagem da Idade Média para a Idade Moderna e acabou fortalecendo o comércio e o uso da moeda a partir da política do mercantilismo. Além disso, tornaram Portugal a maior potência do mundo entre os séculos XV e XVI, consolidando um império ultramarino. Com as descobertas feitas nesse período, foi iniciada a colonização do continente americano, onde os portugueses, por exemplo, conquistaram colônias em diferentes partes do mundo, na América, na África e na Ásia. A descoberta da América foi responsável por uma verdadeira revolução, onde os europeus entraram em contato com novos povos e novas culturas, e nesse encontro acabou resultando no massacre da cultura da Mesoamérica e da cultura africana, ambas utilizadas como mão de obra escrava pelos europeus. No final da Idade Média, antes dos portugueses se lançarem ao mar, o mundo que os europeus conheciam resumia-se somente ao Oriente Médio, ao norte da África e às Índias. A América e a Oceania eram totalmente desconhecidas pelos europeus, e grande parte dos europeus que conheciam apenas o Extremo Oriente eram por meio de relatos como do viajante veneziano Marco Polo. Mesmo as informações de que os europeus possuíam sobre muitas das regiões conhecidas eram imprecisas e estavam repletas de elementos fantasiosos, o que deram origem aos mitos. Durante o século XV e XVI, esses exploradores, principalmente os portugueses e os espanhóis, começaram a se aventurar pelo mar desconhecido, ou seja, pelo Oceano Atlântico, pelo Pacífico e também pelo Índico, dando início à chamada Era das Navegações ou descobrimentos marítimos. Outro fator importante que estimulou a navegação nessa época era a necessidade dos europeus de conquistar novas terras. Eles queriam isso para obter matérias-primas, metais preciosos e produtos não encontrados na Europa, assim como as especiarias. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada nesse empreendimento, pois significava novos fiéis. Os reis também estavam interessados, tanto que financiaram grande parte desses empreendimentos marítimos, pois com o aumento do comércio poderiam também aumentar a arrecadação dos impostos para os seus reinos. Mais dinheiro acabava significando mais poder para os reis absolutistas da época. Entre os instrumentos utilizados para realizar as navegações estavam os mapas cartográficos, que mapeavam as costas marítimas e os continentes, de acordo com o que se conhecia na época, através de documentos e da observação, materiais de apoio que foram inventados, como a bússola, trazida do Oriente para o Ocidente pelos árabes, feitos por uma agulha magnetizada, que indica o eixo norte-sul magnético, o astrolábio para medir a altura e a posição dos astros, o quadrante que apontava para a estrela polar e permitia determinar a distância entre um ponto de partida da viagem e o lugar onde a embarcação estava naquele exato momento, e a balestilha, que se pensa ter sido inventada pelos portugueses e que era numa vara de madeira que tinha a função de medir a altura que unia o horizonte e o astro, permitindo assim determinar os azimutes, entre outros. E por fim, então, tivemos vários homens corajosos que se aventuraram em busca de novas terras. Entre os principais navegadores, tivemos o Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Fernão de Magalhães,
Pedro Álvares Cabral, todos esses de origem portuguesa, e por último Cristóvão Colombo, que era italiano, de origem genovês, que acabou então chegando às Américas, acreditando que tinha chegado às Índias.